Seja bem-vindo ao canal CG Plus Academy, o seu canal de computação gráfica aqui no YouTube. Meu nome é Igor Almeida e esta é a aula 2 do curso de Photoshop para desenvolvimento de plantas humanizadas. Nessa aula você vai entender como fazer a importação de uma imagem da planta baixa que eu exportei do AutoCAD, por exemplo, como imagem, como PNG, para dentro do Photoshop. E é em cima dessa imagem que a gente vai desenvolver a nossa planta humanizada. A gente vai desenvolver hoje também aqui, nessa aula, as alvenarias, a parede, com aquele formato bacana, né? Com aquela espessurinha, com aquelas cores representando a alvenaria e o revestimento. Vai ficar bem bacana. E também você vai entender sobre os comandos aqui de visualização e movimentação no Photoshop. Então, sem mais delongas, bora começar aqui a entender como que vai funcionar. Primeiro, eu vou até aqui a pasta do computador, pegar a imagem que vai ser usada como referência. Você vai poder baixar essa imagem aí no link que está na descrição do vídeo para você conseguir acompanhar a partir dessa mesma imagem. Ou você pode ter a sua própria imagem, se você já quer experimentar esse treinamento nos seus projetos, você pode usar sem problema nenhum. Eu vou só pegar e arrastar essa imagem para dentro do Photoshop. Vou soltar aqui em cima, ó. Imediatamente o Photoshop já abre essa imagem com todas as configurações dela aqui de tamanho e resolução, certo? Mas para a gente verificar se aquilo que você viu na aula 1, se você ainda não viu a aula 1, clica no card que está aparecendo aí em cima para assistir a aula 1, para você entender sobre a resolução da imagem, o modo de cores e a qualidade dela, tá? Vamos ver se a qualidade dessa imagem aqui está... qual é o nível da qualidade dessa imagem. Então, para a gente verificar isso, nós viemos na aba Image, Imagem, vamos em Image Size, ou seja, tamanho da imagem. Aqui em tamanho da imagem eu vou ver que ela tem 1280 por 2300 pixels e a resolução está em 72 pixels per inches. Ou seja, esta imagem aqui, ela está numa qualidade para postagens em mídias digitais. Se eu quiser imprimir essa imagem, eu já vou preparar ela aqui desde o início para 300 ppi. Vou voltar aqui para 1280, certo? Que aí quando eu precisar ampliar essa imagem para impressão, ou seja, ela vai ser impressa no outdoor ou alguma outra coisa assim, eu não perco qualidade e a minha imagem ela vai sair perfeitamente na impressão, beleza? Mas como é uma imagem que eu vou usar apenas para mídias digitais, eu vou deixar como 72. Vou deixando apenas esse adendo aí para vocês, caso queiram fazer para impressão, beleza? O modo de cor a gente observa aqui em Image Mode, que está em RGB, também é um modo de cor para mídias digitais. Se eu for trabalhar para impressão, a gente pode mudar para CMYK. Eu posso fazer isso agora ou eu posso fazer isso só no final. Eu geralmente faço no final. E a bitagem está como 8 bits. No final eu também posso aumentar para 16 bits. Se você puder já fazer desde o início assim é bom, mas não tem problema modificar no final. Beleza, está aqui a nossa referência. Você vai observar aqui que é uma planta baixa de um apartamento bem simples, certo? Essa planta baixa aqui é a nossa referência para iniciar a planta humanizada. Antes da gente começar, deixa eu explicar para você como funcionam aqui algumas ferramentas. Primeiro, zoom. No Photoshop, a gente vai girar o scroll do mouse. Só que se você girar o scroll do mouse agora, provavelmente não vai conseguir dar o zoom, porque eu preciso segurar a tecla Alt. Segurando Alt e girando a bolinha do mouse e o scroll eu consigo dar zoom tranquilamente. Num Photoshop mais recente, ou se o seu Photoshop ele já veio com a configuração de zoom sem o Alt, então não precisa, beleza? Muito bem. Digamos que eu dei o zoom aqui em algum ponto e eu quero movimentar a minha visualização para outro pedaço da minha imagem. Então, a gente vai usar o Pan. Segura a tecla de espaço, ó, espaço, e a gente consegue arrastar, ó. Segura espaço, clica, segura, arrasta, e eu consigo fazer o Pan aqui na minha imagem.
cuidado para não movimentar a imagem, tá? Porque pode ser que se você não segurar a tecla de espaço e você arrasta a imagem, tem que desbloquear aqui, ó, clicando no cadeadinho. Se eu arrasto a imagem, aqui eu não estou fazendo pan, eu estou movimentando a imagem de lugar. Tem que ter cuidado com isso, eu não quero movimentar. Eu quero movimentar apenas a minha visualização, tá? Que é o pan. Essa mãozinha que aparece aí eu consigo movimentar a minha visualização, beleza? Outro atalho importante é o Zoom Extends, Ctrl 0. Apertou Ctrl 0, imediatamente o Photoshop encaixa a imagem aqui na área disponível. Então, se eu voltei o zoom e dou Ctrl 0, mesma coisa. Se eu dei o zoom e quero dar o Ctrl 0, também funciona. Então, tendo agora esses comandos aí gravados na sua mente, a gente vai iniciar aqui o processo. Primeiro, observe que a gente tem aqui uma camada chamada Layer 0. Eu vou dar um duplo clique em cima desse nome aqui para renomear. Vou chamar de referência. Vou colocar aqui em letra maiúscula para deixar bem destacada aqui a nossa referência. Essa referência eu não quero movimentar ela de lugar, eu não quero escalonar, eu não quero mexer nessa referência. Então eu vou bloquear ela aqui na movimentação. Eu vou bloquear a movimentação dela, ó, Lock Position. Ou se eu clicar aqui no cadeadinho, eu bloqueio qualquer coisa, eu não consigo sequer escalonar, não consigo mexer, não consigo fazer nada. Então eu vou travar aqui no cadeadinho, ó. Mesmo que eu arraste aqui, ó, não dá. É como se não tivesse nenhuma camada ali, beleza? Então eu consigo criar por cima sem ter problema nenhum. Muito bem. Você vai perceber que conforme nós formos criando novos objetos aqui, eles vão surgindo aqui nesta lista de camadas, sempre acima daquela que já estava selecionada antes. Então tudo que eu fizer aqui vai vir acima da referência, tá? Essas camadas aqui, na prática, vocês vão entender como funciona e eu vou explicando como é que vai funcionar a dinâmica da utilização de camadas. O primeiro comando que a gente vai usar aqui vai ser a Pen Tool, ou seja, a nossa canetinha, atalho P. A Pen Tool ela é bem legal porque a gente consegue fazer formas, criar desenhos aqui no formato que eu quiser, com curvas, enfim, e fechar esse desenho. E eu consigo criar um preenchimento para esse desenho e controlar a espessura, stroke, etc. Como se fosse um programa vetorial. O Photoshop ele não é vetorial, mas ele tem alguns recursos como a Pen Tool que me permitem criar vetores, certo? A gente vai usar a Pen Tool para contornar as paredinhas aqui da nossa casa e fazer as nossas paredes. Eu vou deletar aqui o patch para apagar tudo. Peguei aqui a minha Pen Tool, atalho P, vou dar um zoom aqui para facilitar. Clico nesse cantinho bem aqui. Pronto. Agora, segurando espaço, você vai fazer o pan. Ó. Segura o espaço, clique e arrasta. Solta o espaço e eu vou clicar neste outro ponto. Para garantir que minha linha vai ficar exatamente reta na horizontal, eu vou clicar segurando o Shift. E aí eu tenho certeza que a minha linha veio perfeitamente na horizontal. Agora eu vou lá embaixo. Você viu que eu voltei o zoom, desci com o pan. Vou dar o zoom de novo. Segurando o Shift eu vou clicar agora neste canto da parede. E se você já entendeu o que eu estou fazendo, a gente vai sair clicando nos outros cantos da parede também, segurando a tecla Shift para garantir que essas linhas vão estar perfeitamente na horizontal e na vertical. E aí vai chegar o momento que eu vou fechar esse formato. Clico aqui e eu fechei perfeitamente aqui esse formato. Ficou só um pouquinho torto aqui, mas acho que não tem problema não. Mas se eu quiser ajeitar, eu posso segurar Ctrl, selecionar só esse quadradinho aqui
e ainda segurando o Ctrl eu posso mover ele um pouquinho para a direita aqui, para deixar retinho lá em relação ao outro ponto. Agora sim. Então o que eu fiz? Eu criei um contorno aqui da minha casa, o perímetro da minha casa, e nós vamos transformar esse caminho que a gente desenhou em um shape. Como eu faço isso? Eu clico aqui no botão Shape. Se o seu Photoshop estiver em português, vai estar escrito como Formas. Clica aqui em Shape e imediatamente ele criou uma camada nova, tá vendo? Shape 1. Essa Shape 1 eu vou chamar de Contorno. E ele veio preenchido, totalmente preto. Como eu vou conseguir editar essa forma? Aqui na nossa barrinha de ferramentas da esquerda, a gente tem a nossa ferramenta de formas. Aqui no meu, acima da mãozinha, está a ferramenta Line Tool. Se eu clicar e segurar nessa setinha aqui, vão aparecer as novas ferramentas. Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, enfim, tem as outras ferramentas aqui de formas. Eu posso pegar qualquer uma delas vai servir para o que a gente quer fazer, tá? E você vai observar lá em cima, na nossa barra de opções, uma opção chamada Fill, que significa preenchimento, ou seja, é a cor que preenche a forma, e Stroke, que é a cor da linha da minha forma. O Stroke, por padrão, ele vai vir aqui nos 5 pixels, 2 pixels, vai depender muito do seu Photoshop. O Fill, eu vou clicar aqui nesse retângulo preto e colocar ele sem nada, sem preenchimento. É esse símbolo aqui com um traço vermelho. Ou seja, ele ficou vazado, sem preenchimento. E o Stroke, que é essa da direita aqui, com 5 pixels, a cor que eu colocar é a cor que vem para o preenchimento, para o traçado, para o Stroke, certo? A cor que eu quero é a cor preta. E a gente vai aumentar a espessura desse Stroke de modo a ele chegar até a espessura da minha parede no desenho. Observe que aqui no meu desenho o Stroke ele está indo da linha para dentro, da linha que eu desenhei para dentro. Se o seu não estiver assim, não tem problema. Você vai vir aqui ao lado do 5px, tem aqui essa forma com uma linha. Clica nessa setinha. Aqui você pode escolher o padrão da linha, você pode escolher o alinhamento. Ó. Então tem um alinhamento interno, alinhamento central e alinhamento externo. O alinhamento central deixa o Stroke ao centro da linha que eu fiz, o alinhamento externo deixa o Stroke para fora da linha que eu fiz. O meu alinhamento é interno. Os corners, ele está aqui como reto, eu posso curvar ou chanfrar. E as pontas eu posso escolher como uma ponta reta, uma ponta curva ou uma ponta reta afastada, certo? No caso aqui, como só tem cantos, não vai fazer diferença nenhuma essa opção. Aqui no 5px eu vou ficar testando, eu vou botar 15px. Ó, você viu que ele aumentou aqui o tamanho do Stroke, ainda não atingiu aqui a minha parede. Então vou testar 20px. Quase. 25px. Vamos testar aqui 25. 25 acho que passou, vou botar 24. 23. 24 é o valor perfeito. Então em 24px pixels eu consegui fazer o meu Stroke ter exatamente a espessura da parede igual ao meu desenho. Bacana, né? Então esse contorno, no caso aqui, é a minha primeira parede. Falta a gente desenhar essas paredes internas aqui, certo? Existem muitas maneiras de se fazer isso, eu vou mostrar uma bem prática aqui para vocês. Eu vou clicar aqui na ferramenta de movimentação, Move Tool, atalho V, para quem quiser usar o atalho. E vou clicar numa área vazia aqui para desselecionar essa camada. Desselecionei a camada. Eu vou procurar aqui agora nas minhas ferramentas de Shapes, a mesma que a gente teve ainda agora, a ferramenta Line Tool. Vou desenhar uma linha.
E eu sei que essa paredes aqui, elas têm 24 pixels de espessura. Esta linha aqui, quando eu fizer ela, eu quero que ela já tenha a espessura da parede. A linha, ela tem um alinhamento sempre... eu posso escolher também o tipo de alinhamento dela aqui, mas geralmente vem centralizado. O Weighted eu vou colocar aqui como 24px, nessa opção aqui em cima. E quando eu fizer aqui alinhado com o eixo da parede, olha lá, ela já vai desenhar a linha na forma da parede, olha que bacana. Segurando o Shift, eu vou arrastar até aqui embaixo, ou seja, até o finalzinho da parede. Pronto. Segurando o Shift para adicionar uma nova linha, eu vou pegar agora daqui da direita para a esquerda e fechar até o final ali. Ah, Igor, não ficou certinho. Não tem problema. Se você tiver toque, pode dar um Ctrl Z e fazer de novo aqui, mas não precisa ser tão perfeccionista aqui, tá? Pode fazer aqui aproximado. Agora, se ficar uma discrepância aqui, obviamente você vai ajeitar, certo? Ah, Igor, mas está atravessando aqui também, não tem problema. Você vai observar que o resultado final vai ficar show de bola. Segurando o Shift novamente, eu vou atravessar aqui esta parede. Não se preocupem com vão de portas nem vãos de janelas. Vou já mostrar como que a gente vai cortar esses vãos. Bem aqui eu acabei cortando um pouquinho antes. Sempre segurando o Shift para adicionar e também o Shift para seguir em linha reta na horizontal e na vertical. Então, aumentar um pouquinho mais o zoom. Pronto. Vem até aqui no final certinho. Pronto. Aí aqui eu consegui desenhar com linhas. Você vai observar que é apenas uma única camada que ele chamou de Shape 1, que corresponde a todas essas linhas, porque como eu segurei Shift, ele foi criando todas na mesma camada. E eu vou renomear para paredes internas. Se eu clicar no olhinho aqui da camada, eu vou ocultar elas. E você pode observar como é que era antes de a gente criar a nossa alvenaria aqui dentro. Beleza? Agora, eu vou voltar na minha ferramenta de movimentação, atalho V, clico fora aqui para selecionar as duas camadas. Vou observar se está tudo certinho aqui, acredito que sim, não tem nada ultrapassando nem faltando, tá beleza. Eu vou agrupar essas camadas aqui, segurando o Ctrl você vai clicar nas duas, certo? Ctrl G, o atalho de agrupar, e vou renomear para paredes. Pronto, renomeado para paredes. Se eu ocultar agora o grupo, eu oculto todo mundo de uma vez. Se estiver sendo muito comando para você, não se preocupa, você vai pausando o vídeo, vai fazendo com calma, rever o vídeo para você acompanhar passo a passo e conseguir fazer exatamente como a gente está fazendo aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E para finalizar essa alvenaria, a gente vai fazer aquele formato que eu falei para vocês do acabamento. Então eu vou dar um duplo clique aqui numa área vazia das paredes, aqui da camada paredes. Quando eu dou um duplo clique aqui nessa área vazia, abre esta janelinha aqui que a gente chama de Layer Style ou ferramentas de mesclagem. Outra forma de abrir essa janela seria com o botão direito do mouse em cima da camada, Blending Options, ou seja, opções de mesclagem. Dentro das opções de mesclagem, a gente vai ter aqui uma opção chamada Stroke. No meu já tem 2 strokes, eu vou remover aqui para ficar igual ao de vocês. Então eu vou criar o primeiro stroke. Você vai observar que provavelmente não aconteceu nada aqui, mas não tem problema, a gente vai configurar esse stroke agora. Acabei saindo aqui da janela sem querer. A cor do meu stroke eu vou colocar um cinza clarinho e vou mexer no size aqui para ir aumentando. Olha o que está acontecendo ali na minha parede, ele está criando ali
um stroke, ou seja, um traçado em volta de toda a parede, na cor que eu escolhi, cinza clarinho. Eu vou colocar aqui 6 pixels. Na verdade vou pôr 7 pixels mesmo, acho que estava bacana 7 pixels. Isso aqui não tem um valor exato, tá, gente? A gente vai observando o desenho e colocando de modo que a gente acha que ficou bom. E aí, o position tá no inside. É o mesmo lance da linha lá. Se ele tiver como outside, ele vai para fora, e se ele tiver como center, ele fica centralizado. Eu não quero centralizado nem para fora, eu quero ele para dentro, inside. E aí ele vem para dentro da parede. Beleza? Agora falta um último stroke, que é aquele traçado pretinho aqui que se representa o revestimento. Então esse preto representa a alvenaria, o branco representa o substrato e o novo stroke que a gente vai fazer vai representar o revestimento. Então eu vou clicar aqui no mais ao lado do stroke para ele criar um novo. Então ele criou mais um stroke aqui em cima. Agora esse stroke eu vou pintá-lo de preto novamente. E o size dele eu vou colocar apenas como 1 pixel. Olha lá o que aconteceu. Se eu desmarcar aqui, ó, a gente está vendo lá eles aparecendo. Tá? Deixa eu testar 2 pixels. 2 acho que ficou bom. Ficou legal 2 pixels. Então, o primeiro stroke, na verdade o de baixo, o primeiro stroke fez esse traçado branco, o segundo stroke fez esse traçado preto. Vou dar um OK. E a forma que eu desenhar aqui na minha parede, ele vai acompanhar perfeitamente. Bora observar que bem aqui ficou uma falha. Ó. Eu vou entrar aqui no grupo. Deixa eu ver se é nas paredes internas. Ó, não ficou perfeito. Para corrigir é bem simples, gente. Eu vou entrar aqui. Seleciono na realidade a minha camada de paredes internas. Vou pegar aqui a minha Pen Tool. E segurando o Ctrl, eu vou selecionar esses dois cantinhos aqui, ó. Você vai ver que ele vai pegar esses dois pontos. Ainda segurando o Ctrl, eu vou mover um pouquinho para a esquerda. Ele vai perguntar, essa operação vai transformar o seu shape num patch regular, ou seja, no caminho regular. Continuar? Sim. Vou deixar de dizer que sim. Pronto, corrigir aqui. Eu vou só corrigir aqui também nesse ponto. Pega logo esse canto aqui todinho, segurando o Ctrl, vou mover também um pouquinho para a direita. Tá aí, agora não ficou mais aquela falha que estava antes. Atalho V, clico fora. Vamos ver se está mais algum outro ponto aqui. Com falha, não tem mais nenhum. Se ficar no seu, é dessa maneira que você vai corrigir. Opa, voltando o zoom, ele deu uma... Isso aqui é só uma falha de visualização, tá? Não acontece de verdade ali não. Só uma falha de visualização mesmo. Pronto, aqui tá a nossa alvenaria desenhada. Na aula de esquadrias, onde a gente vai fazer portas e janelas, eu vou mostrar para você como fazer o vão. Então, nessa aula a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você curtiu esta aula, então clica no gostei aí embaixo no vídeo. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever neste canal para continuar acompanhando mais vídeos como esse, mais tutoriais e mais cursos. Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela agora e clica no sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até a próxima.